Aleluia. Graça e paz. Boa noite. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Boa. Adeus, 01. Isso é bênção. Amém? Como a Raquel falou aqui no início, né? Hoje a gente está começando uma nova série sobre fidelidade total, né? E algo que nós precisamos buscar. E não só buscar isso, mas vigiar a nossa vida mesmo sobre fidelidade. Mas como assim, pastor? Você pode estar perguntando. Você perguntar para você a si mesmo. Eu tenho sido fiel? Então, nas áreas que eu preciso ser fiel, será que a gente tem sido fiel? E aí, a gente saber. Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 28, o verso 20. Provérbios 28, 20. Obrigado, Nando. Diz assim: um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra e obrigado pelo teu Espírito Santo. Ministra aos nossos corações e faça-nos entender. E, ó Pai, a tua palavra, revela-nos a tua palavra. Que possamos ser cheios dela, Senhor. E que possamos ser plenamente edificados pela tua palavra e pelo teu doce Espírito Santo, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Magno, só tira um pouco de grave aí para mim. Hoje eu quero falar sobre a fidelidade é a chave para as bênçãos de Deus. Às vezes a gente fica perguntando assim: poxa, eu quero ser abençoado, Deus vai me abençoar. Senhor, me abençoa. A gente fala com o Senhor: Senhor, eu quero a tua bênção, seja abençoado. A gente até brinca com um jargão que a gente usa mesmo no contexto de igreja: fala abençoado. Mas será que nós somos mesmo? Aqui em Provérbios fala bem claro, né? Numa outra versão ela diz: o homem fiel será coberto de bênçãos. Será que a gente tem sido fiel mesmo ao Senhor? Porque isso, meu irmão, é algo condicional de Deus. Se você quer ser abençoado, meu irmão, você tem que ser fiel. Você tem que ser fiel. A gente não é fiel em nada, muitas vezes em algumas coisas. E escuta, meu irmão, e tu vê que hoje, quando a gente vê assim, numa reportagem, alguém que achou alguma coisa, uma carteira, um dinheiro e devolve, o pessoal fica, caramba, honestidade. Isso era para ser natural, normal. Aqui. Hoje eu estava aqui na Bazar Kids, aí fui pagar um negócio, tinha um celular, um iPhone lá em cima do negócio, acho que não era iPhone não. Aí peguei, alguém esqueceu, eu falei ao menino: não, alguém esqueceu esse celular aqui. A menina: obrigado, guardou lá. Fosse outro, beleza. Aí o cara fala: é bênção de Deus. Não é não, meu irmão, não é não. Mas tem gente que fala isso, sabia? Isso é bênção de Deus. A Liliane, uma época atrás, achou um dinheiro no calçadão, que ela está precisando de dinheiro, um valor bom. A Liliane ficou parada, olhando para você, o dono. E ela ficou parada, orando, olhando, para ver se de repente vinha alguém procurar e ela devolveu o dinheiro. Então, isso é fidelidade, ser honesto, integridade. Eu falei sobre isso no domingo. Será que a gente é assim? Escuta, meu irmão, embora preciosa, a fidelidade é uma virtude rara hoje em dia. E talvez na igreja também. As pessoas ser fiel. Às vezes isso é uma coisa raridade, irmão. Você pegar uma pessoa fiel é difícil. A Bíblia tem muitas referências a ela, mas em particular diz que a fidelidade, em Provérbios, né, em 28, 20, em particular diz que a fidelidade é a chave para as bênçãos de Deus. E aí eu quero ler esse versículo numa outra versão, que é a versão amplificada, para vocês entenderem. Olha o que diz na versão amplificada: o homem fiel de mente reta será abundantemente abençoado, mas o que se apressa para enriquecer não ficará impune. Ou seja, o homem
fiel, ou seja, aquele que na sua cabeça, ele entende, a sua mente, ele tem a mentalidade de ter uma retidão. Ele fala, ele será abundantemente abençoado. Então nós precisamos ter a mente de quê? A mente de fidelidade. É como eu falei aqui. E isso é uma raridade, a gente vê raridade hoje. Uma raridade. Hoje você vê quando um jogador de futebol, ele é fiel a um time, o pessoal fica, caramba, esse aí... Vou te dar assim, um exemplo do Botafogo, né? Claro que eu vou dar exemplo do Botafogo. Tem o nosso último, assim, um cara que eu acho que é um cara... É o Jefferson, era um goleiro. O cara só jogou no Botafogo, foi fiel ao Botafogo, mas ele ficou no Botafogo. Garrincha só jogou no Botafogo. Vocês estão entendendo? Então, assim, pensar nisso, fidelidade. Será que eu sou fiel? Então, escuta uma coisa. Existem dois tipos de bênçãos em geral, de uma forma geral. O primeiro tipo é o conhecido como as bênçãos comuns. O que é bênção comum? É chuva, né? Sol, um ventinho, às vezes está no calor. Isso tudo é bênção geral. Isso aí... Ou seja, não é preciso ser um filho de Deus para receber essas bênçãos. Tem aí, como diz aí um dito popular, o sol nasce para quem? Para todos. Está ali, né? A chuva vem para quem? Para todo mundo. Você plantando ou não, a chuva vem. O segundo tipo é conhecido como as bênçãos únicas, que inclui riquezas espirituais e materiais, mas estas estão disponíveis apenas para os filhos de Deus. Aí você fala, mas quem é filho de Deus? Vê lá em João. Quem é filho de Deus? João 1, que fala quem é filho de Deus. Se não me falha a memória, João 1,12. Aqueles que têm o direito de serem o quê? Filhos de Deus. Aquele que reconhece, aquele que obedece, aquele que é fiel. Esses são os filhos de Deus. Porque todo mundo fala, não, todos são filhos de Deus. Não, não é não. Não é bem por aí não. O negócio não é bem assim não. E a gente fica, né? Né não. Não é não. A Bíblia pelo menos não fala isso. Então, nessa palavra de hoje, veremos seis áreas da vida onde as pessoas são mais infiéis. São mais infiéis. E o que a Bíblia diz sobre isso? São áreas que a gente normalmente escorrega. Então, seja fiel a Deus nessas áreas, e então você desbloqueará suas bênçãos. A Williane falou aqui sobre dízimo, sobre ofertas. Isso é uma área, que é um desafio para as pessoas, ser fiel. E eu vou falar sobre isso aqui. Com certeza vou ter que falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas não são. Então, a primeira coisa, a primeira área, fidelidade a Deus e a sua palavra. Amém? Todos nós somos forçados a esperar em certos momentos da vida. Você tem que saber esperar. E a espera é um momento em que a nossa fidelidade é posta à prova. Meu irmão, às vezes o pessoal não sabe esperar. Às vezes o Senhor fala, às vezes a palavra, Deus nos dá a palavra, Ele fala com a gente, espera, aguarde. Meu irmão, a turma não espera. A turma não quer esperar, quer fazer a sua vontade. Se somos fiéis, se verdadeiramente somos fiéis, esperaremos no Senhor para o sustento. Nem nada e nem ninguém no Senhor. Olha lá o que diz lá a palavra do Senhor, Salmos 62, 5. Diz assim: minha alma espera somente em Deus, pois a minha esperança é a vinda dele. O que ele está falando sobre, está falando aqui? A minha alma espera em Deus. Escuta, meu irmão, aonde está a sua confiança? Como eu falei aqui, nada em ninguém, mas em Deus. E às vezes a gente quer botar confiança no fulano, no beltrano, no chefe, naquilo que... Meu irmão, nada disso. No seu recurso. Meu irmão, tem gente que tem uma vida muito difícil. E aí a pessoa começa a crescer, começa a abundar, ser benção. Meu irmão, aí começa a destoar, começa... Não, eu estou com um carro novo, eu tenho agora uma casa de praia, vou para lá, né, final de semana, para quem ir na igreja, tem uma casa de praia. Não é assim? Já viu essa história? Eu já vi muito isso. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus também.
devemos conhecê-la de cor para que não pecamos. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para eu não pecar. Né? Olha que diz lá. Quer ver? Eu vou fazer um negócio como a gente fazia antigamente. Antigamente a gente fazia muito isso, né? Os pastores, a gente estava no culto, o pastor fazia isso. Alguém abre em Salmo 119, 11, mas fica de pé e lê. Lembra disso? Vocês lembram desse negócio que o pessoal fazia? Salmo 119, 11. Quem achou, fique de pé e leia. Antigamente a leitura responsiva. Qualquer dia eu vou fazer isso aqui. Lembra, Elisa? Oração responsiva. Quem sabe o que é Quem não sabe o que é oração responsiva? Levanta a mão. O que é? Alguém não sabe? Tem gente que não sabe. O que é uma leitura, uma leitura responsiva? Uma leitura responsiva, aí o pregador vai estar falando lá e ele fala, eu vou ler o versículo ímpar e a igreja, os padres. Aí ele começa a ler e a igreja leu e assim vai. Isso é uma leitura responsiva. Alguém achou o Salmo 119, 11? Fique de pé e leia, por favor. Amém? Guardei, uma versão fala, guardei a minha palavra no meu coração, a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. E aí eu te pergunto, quando eu falo sobre fidelidade na palavra, o que nós temos feito com a palavra de Deus? Parece que muitas vezes tudo, menos guardar. Não é verdade? A gente tem que guardar a palavra. Deus certamente abençoará quando permanecemos em sua palavra. Porque, meu irmão, quando vier alguma coisa assim, você vai ter que falar assim, eu tenho uma palavra. Por isso que eu falo, meu irmão, se você vai fazer isso, peça uma palavra a Deus. Porque quando você pede uma palavra a Deus, você está na palavra de Deus, meu irmão, tu vai ficar tranquilo. Não, eu tenho uma palavra de Deus. Então, acima de tudo, teremos sua paz perfeita. Quando você está na palavra, você tem a paz perfeita. Mesmo em vivendo em um mundo de calamidade. Alguém abra aí em Isaías 26, 3. Vamos botar o povo para ler? Isaías 26, 3. Fique de pé e leia. Isaías 26, 3. Amém? O pessoal da Beta tem que ficar de pé também, tá? Você lembra disso, lembra, Bárbara? Lembra disso. Amém? Meu irmão, a palavra está falando. Senhor, eu preciso ser essa pessoa aí. Não ter a tua paz. Mesmo ver nesse mundo, onde parece tudo ao contrário, irmão. Tudo te força a ser a coisa errada, a andar como o mundo anda. Ah, não, todo mundo faz. Não, todo mundo não. Meus filhos falavam quando eu falava, todo mundo faz. Todo mundo não tem nada a ver com todo mundo, tem a ver com vocês. A minha preocupação, então, você vai ser assim. E acabou. Não negociava com eles, acabou. Nunca negociei com meus filhos. Eu sempre falei uma coisa para o Davi, né? Hoje ele está fazendo aniversário. E a gente sempre negociava uma situação, e ele falava, pai, você foi meu herói, aí, né? E ele falava, pai, eu quero que você seja meu amigo. Eu falei, não, meu filho, eu sou teu pai. E ele sempre, não, eu quero um amigo. Eu falei, não, mas eu sou teu pai. Eu falava para ele, pai é muito mais do que amigo. E aí eu entendi, eu falei, sabe uma coisa? Ele ainda não é pai. Então tá bom, meu filho, eu sou teu amigo, nós somos teu amigo. Amigão, vamos lá, amigão, tamo junto. O dia que ele for pai, eu quero ver se você vai querer ser amigo do teu filho. Você vai querer ser pai do teu filho. Que é muito diferente. Amém? Segundo, fidelidade à igreja local. A igreja local é a família espiritual de cada cristão. Vivemos em família. Aqui está o vucu-vucu da galera. Onde a gente erra, onde a gente tem limitações, onde a gente vai se amando, se levando, se ajudando, se orando. Aliás, amanhã tem culto de oração, né? Amanhã tem culto de oração. Uma bênção, né? Se quiser vir aí, pode vir. Vai ser uma bênção. Então, não seja como os cristãos de pica-pau.
que vão de uma igreja para outra por causa de disputa com a liderança e outros crentes. Meu irmão, tem gente que fica disputando com o líder, querendo ser mais, querendo ser o cara, querendo chamar atenção. Você tem que ser o crente que você tem que ser. Não, ali eu não tenho reconhecimento, então eu vou para onde que eu busco reconhecimento? Onde as pessoas vão ver o meu valor. Meu irmão, o teu valor independe se as pessoas reconhecem ou não. Você tem valor e pronto, acabou. Isso é fato. E busque isso. Busque viver para o Senhor, vive agradar ao Senhor. Eu falo assim, de experiência própria, meu irmão. Eu nunca pensei, vou fazer para mostrar. Eu queria fazer para o reino, para agradar para o reino. Por isso que eu sempre falo para vocês. Eu olhava para a igreja assim, quando eu era. Não tinha cargo, não tinha nada. Eu olhava assim, o que está precisando de eu fazer? Eu fazia. É para limpar chão, eu limpava. É para fazer isso, eu limpava. E vamos embora. Eu já vi o Williane encarar um vaso, meu irmão, que tinha um negócio lá brabo. O Williane encarava. O Williane chamava ela para fazer um negócio e ela fazia. Então Deus nos chamou para sermos de um só espírito, meu irmão. Família é isso. A gente precisa entender isso. Andar no mesmo espírito. Alguém abre aí 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 10. Amém? Seja vocês o Senhor unidos num só pensamento, numa só intenção. O que ele está falando? Ande na mesma balada, na mesma caminhada, para que não haja divisão. Amém, gente? A fidelidade à igreja local é melhor expressar por sua obediência aos seus líderes. Qual é a melhor maneira de você expressar fidelidade à igreja local? Aos líderes. Seja fiel. Meu irmão, eu sempre fui fiel aos meus líderes. Graças a Deus, eu sempre fui. Aonde eu entrei pela porta da frente e saí pela porta de trás. Eu fui de uma igreja tradicional, cresci lá, já falei aqui, que fui abençoado. Quando eu saí na bênção. Aonde eu saí na bênção. Eu não saí debaixo de julgo, de nada, de rebeldia. A coisa que eu não concordava, eu ficava comigo. Sempre fui fiel. Trabalhava, sempre trabalhei, já falei aqui. Sempre trabalhei na igreja. Sempre gostei, tinha prazer em fazer. Então, meu irmão, não julgue, nem procure se vingar deles ou prejudicá-los. Ontem eu atendi uma pessoa, semana tem sido abençoada. Eu estava conversando com a pessoa sobre algumas questões que ele tem vivido na igreja dele. Eu falei, cara, Deus te deu uma direção. Porque as pessoas pensam, não, vou sair, Deus não te deu uma direção para ficar? Fica. Seja bênção lá e acabou. E por que você quer sair agora? E aí, espero que tenha ajudado alguma coisa. Então, meu irmão, sempre apoie, os apoie no ministério. Enquanto eles trabalharam para o reino de Deus, com lágrimas e suor. Meu irmão, seja ali, pastor, eu estou do teu lado, vamos lá, conte comigo, o que precisar, estou aí. Sempre fui assim. Eu sentava na cadeira, normalmente na cadeira da frente, não gostava de sentar lá atrás, porque sempre tem alguém um atribulado, que tira minha atenção, já falei, e eu sou um cara que tudo desvia minha atenção, então eu precisava estar ali na frente para eu poder ninguém me atrapalhar. E eu fazia isso. Mas já tinha caminhado, já era um dos líderes da igreja, mas eu ficava olhando o meu pastor pregar. Quando ele dava aquela paradinha, e olhava alguma coisa assim, eu falei, ia acontecer alguma coisa. Eu levantava discretamente, dava a volta, ia lá atrás para ver o que está acontecendo. Olhava, havia uma situação, eu chegava, resolvia. Um dia era um camarada que estava dando show lá na igreja. Show. Ele olhou, eu falei, ih, rapaz. Aí já fui lá, aí veio alguns irmãos, levamos o irmão lá para fora, vem cá, traz ele aqui. Pega a perna de 3 aí, tô brincando. Levamos o irmão lá para trás, começamos a orar, aí o irmão mete a mão na camisa. Eu falei, ih, rapaz, agora o negócio ficou esquisito. Assim mesmo, irmão. Agora, o negócio ficou estranho. E começamos a orar por ele, ministrar na vida dele. Já falei para alguém, vai lá na ação social, pega uma camisa pro cara aí, pro cara não ficar aqui com esse peito cabeludo aí, passando. Vai lá. Meu irmão foi lá, pegou uma camisa, oramos. Aí conversando com uma outra pessoa, ih, pastor, ele já esteve na minha igreja, fez a mesma coisa.
Aí tu vê que era palhaçada, né? Tu falei, tá bom então. Mas eu falei, mas tirei ele do vucu-vucu lá. Porque às vezes o pessoal vai dentro do culto para tirar a atenção das pessoas. Já tirei. Não, no amor, né? No amor, peguei, vem, meu, em nome de Jesus. No amor, né? Vamos aí que eu vou orar por você. E orando foi bênção, graças a Deus. Amém? Outra coisa, fidelidade à sua família. Meu irmão, você vê as pessoas hoje assim, banalizando a família. Banalizando a família. Não precisa ser fiel à minha esposa, não precisa ser fiel à minha mulher, não precisa ser fiel aos meus filhos, não precisa ser fiel aos meus pais, eu não preciso ser fiel a nada, nada. É relação aberta. É assim que as pessoas. É ou não é, gente? Relação aberta. Todo mundo acha isso bacana, a sociedade bate palma, que bonito isso. Os maridos são ordenados, os maridos, a amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Aí a Bíblia fala que Cristo deu a vida por ela. Cristo deu a vida para a igreja. Amém? E as esposas são instruídas, minha filha, vou te mostrar aqui um negócio, vou ensinar a se submeterem aos seus maridos. Por que são instruídas? Porque às vezes é complicado para a mulher se submeter. Ainda mais nesse mundo de feminismo hoje. Então vem cá. Olha o que você tem que se submeter. Agora, o problema hoje em dia, principalmente na igreja, isso aqui essa tal de. As pessoas não entendem essa submissão. Quando fala submissão, fala submissão. Os dois estariam tratados num relacionamento bom, onde o cara é o cabeça, mas o pescoço é ela. Onde os dois caminham junto. E aí, o cara diz, a mulher, cala a boca, e a mulher tem que ficar. Não é isso. A parada não é essa que ele está falando. Só que muitas igrejas falam até isso. E a turma bate no peito. Não, lá em casa é assim, quem manda sou eu. Mal sabe ele, é anjinho, porque tudo é anjinho. Os maridos é anjinho, porque sabe quem manda, quem resolve tudo em casa é a mulher que manda, na verdade. Amém? Então é isso aí. Maridos devem ser fiéis às suas esposas, e as esposas devem ser fiéis aos seus maridos. Isso é finito. Nós precisamos ter aliança de fidelidade. Por que isso? Meu irmão, para mim, tem coisa que para mim é muito simples, é fácil de entender. Eu casei com a pastora Tirinha. Casei com ela casou comigo, ela quis casar comigo. E eu quis casar com ela. No altar, a gente deu sim um para o outro. Sim, você quer ser fiel? Sim, eu quero. Não importa o tempo. Meu irmão, eu tenho que honrar isso. E eu fiz essa aliança com ela de fidelidade. Não foi na esquina, no bar do Zequinha, lá no Barbudo, lá. Não foi. Foi no altar. E isso para mim é muito sério. Eu falei, então eu não posso ratear. Eu tenho que ser fiel à minha esposa. Caminhar com ela e vamos embora. E assim vai vivendo assim. Amém? Os filhos são instruídos a obedecer seus pais no Senhor. Como diz a palavra, no Senhor. Isso é uma promessa condicional. Tem que abençoar no Senhor. E você ser fiel ao meu pai, à minha mãe. Eu sei que às vezes é difícil, né, filho? Eu sei que é difícil. Mas precisa ser fiel aos pais, não tem jeito. Os pais, eles são instruídos, os dois, né? E aí, pais, a não provocar a raiva dos seus filhos. E tem muito pai mesmo que provoca a raiva dos filhos, raiva. E os filhos ficam com raiva, né, dos pais. Meu Deus do céu, né? Mas criam na disciplina e instrução do Senhor. Eu preciso criar os meus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Eu já fiz muita raiva aos meus filhos. Já fiz muita raiva. Eles ficavam revoltados comigo. Mas eu, quando eu falei, meu Deus, mas eu já sentei com eles, eu já pedi perdão, porque eu era o cabeçudo, eu era o orelhudo, né? Eu era um animal. Mas eu falei, Senhor, pedi perdão, Senhor, eu quero me consertar, pedi meus filhos, me perdoa pelas minhas falhas, por isso, aquilo ali, eu errei nisso, eu errei naquilo, e resolvi meu problema. Hoje eu não sou mais sem paciência, hoje eu estou mais light, graças a Deus, amém? A quarta, fidelidade às suas finanças. Fidelidade às suas finanças, ser fiel nas finanças. O Williane falou aqui sobre finanças, que é uma área que incomoda muito ela.
É uma área que mexe, é um desafio para ela. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia, se você organizar suas finanças, você organizar, ser radical, em 3 meses você resolve o teu problema de finanças? De dívida? Em 3 meses. Se você, não, eu vou radicalizar, você resolve. Meu irmão, planeje suas despesas com muito cuidado. Tenha cuidado. Constantemente dê atenção à sua saúde financeira. Tem muita gente que está com a saúde financeira doente, está mal. Está mal. Às vezes a pessoa é até fiel no dízimo, nas ofertas, mas, meu irmão, é desorganizada. Né, Raquel? E aí vai fazer o quê? Meu irmão, organize. O Léo sempre fala comigo, pastor, eu tenho lá minha planilha. Às vezes ele dá uma rateada na planilha, ele bota lá uma duplicidade, e a Raquel fica desesperada com ele. Né, Raquel? Pagou dobrado. Mas ele tem uma planilha, faça planilha, converse. O casal conversa, o que a gente vai gastar, o que a gente não vai gastar, o que a gente pode comprar, o que a gente não pode comprar. Pensar nisso. Irmão, deixa eu falar uma coisa que para mim é muito importante, eu nunca negociei. Dê o seu dízimo em dia. Tudo que você tem pertence a Deus. Tudo que você tem pertence a Deus. Tudo que você tem pertence a Deus. Às vezes o camarada recebe dia 5. Eu, por exemplo, eu recebia dia 5 e dia 20. O banco era o adiantamento e vinha lá o dinheiro total. No primeiro pagamento, eu já dava meu dízimo. Primeira coisa, dá o dízimo logo, né? Não, eu só vou dar no final do mês. Tem gente que é assim. A primeira, na minha lista, aí eu tinha planilha. Eu acredito que a planilha do Léo também seja assim. A cabeçalho da planilha, dízimo. Era assim. Aí, oferta, missões. Era assim. A primeira era isso. Eu não negociava. Eu não negociava isso. Nunca negociei isso. Você quer ver? Tem gente que, por exemplo, aí vê isso aqui. Né, tem que comprar um microfone para a igreja. Aí o Magno dá lá seus R$2.000 de dízimo. Recebe aí, Magno. Amém. 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 R$2.000 ó, de dízimo. Aí o Magno, olha, pô, vou comprar um Shure. Aí ele pega 1.500, como o Shure dá R$500 de dízimo. Não, eu estou dando 500 porque eu comprei 1.000. Isso está certo. Está certo, Delcimar? Você que é o tesoureiro aí. É certo fazer isso, Delcimar? É certo fazer isso, Raquel? É certo fazer isso, Daniel? Aí eu fico olhando, gente, e tem gente que faz isso, na careta. Faz isso na careta. Não, eu vou dar o meu dízimo, mas a Bíblia fala, trazei todos os dízimos para onde? Para casa de quem? Tesouro, é simples assim. Aí as pessoas querem administrar do seu jeito. E eu sempre falei aqui, vou voltar a falar. Eu tenho liberdade de falar sobre isso, porque eu sei o que eu vivi. Eu sempre fui fiel, graças a Deus, não negociava, nunca negociei, era lá. Ali, quando é da igreja lá, todas as campanhas de tenda, de capela, de cadeira, de forro, tudo eu participei. Delcimar não participou de nada, tô brincando. Participava sim. Né, Delcimar? Pegou alguma compra de terreno, participou do compra de terreno? Participou? Quem mais participou lá da compra de terreno? Vocês também participaram? Compra do terreno, participamos. Era alvo, e eu parcelava. Olha lá, consegui comprar esse negócio aí, parcelava. E aí, não falhava com minhas missões, não falhava com minhas ofertas, com as minhas premissas, nada disso, estava lá. Não, já fiz isso aí, já dei lá para o terreno, vou descontar, aí eu dou R$500, vamos dizer, na época, R$500 de dízimo, não, já dei lá para o terreno, então eu vou dar 100 lá, vou dar 400. Meu irmão, está errado isso. Não é, Elisa? Você que é secretária aí da igreja. Vou dar responsabilidade para essa turma aí. É assim ou não é, gente? Mas ele está pedindo que você devolva 1/10 para o bem-estar do seu servo. Por exemplo, eu falei o exemplo do Magno. O Magno dá um dízimo de R$2.000. Né, Magno? O Magno ficou até aí. O rosto dele agora brilhou. Oh, Deus. Deus está falando. O Magno dá um dízimo de R$2.000, ele está ganhando quanto? 20 mil. Você concorda comigo? Aí ele tira 2.000. Meu irmão, ele não vai viver com 18 mil reais, ele não vive?
18 mil reais, tu vive bem? Vive. Aí, meu irmão, entra a história de que Deus ainda dá sabedoria e inteligência para você administrar tudo aquilo ali. Ainda tem essa história. Deus dá um bônus, vou dar um bônus para você, hein? E aí, meu irmão, a gente deita e rola. Senhor, muito obrigado. Então ele prometeu abençoar seu dízimo. Ele disse para testá-lo. Malaquias 3:10 fala sobre isso. Ele fala, ponha a minha prova. Pode pôr. O Senhor está falando, eu a garanto. Né? O Senhor fala, pode que eu garanto que você vai ser abençoado. E aí eu falo para você, diante disso, qualquer um, você pode falar, pastor, pode perguntar para mim, depois eu vou te falar. Quem é dizimista fiel aqui? Eu vou te falar. Vê a vida dele. Meu irmão, Deus abençoa abundantemente. Então ele prometeu abençoar o seu dízimo. Amém? Ele disse para testá-lo, meu irmão. Testa ele. Dê regularmente, meu irmão, além do dízimo. Tem gente que, por exemplo, dá o dízimo lá, 1.400, hoje o salário mínimo é 1.500 e pouco, 1.500 uns quebradinhos, né? Aí teu dízimo é 150 e pouco. Eu botava 160, eu sempre arredondei para cima. E eu dava o dízimo, sempre dei o dízimo do bruto. Porque você ainda lá, né? Vamos lá. O Júnior ganha 30 mil reais. Né, Júnior? Recebe aí. 30 mil reais. Aí vem uns descontos. INSS, imposto de renda, misericórdia. Só vai uma facada aí, aí vem. Aí sobra para o Júnior lá, acho que uns 18 mil, de repente, de 30 mil, por causa dos impostos. Mas é assim mesmo, não é? Não é assim? É assim. O negócio é terrível, meu irmão. Aí o cara sobra lá. Aí o Júnior vai dar, não, vou dar 1.800. Não, eu dava do dinheiro do bruto, sempre dei do bruto. Se eu quero a benção bruta, eu vou dar do bruto, eu não vou dar do líquido. Sempre dei do bruto. Por que eu estou falando isso? Deixa eu te falar uma coisa, um testemunho meu. Eu, na época de religioso, ignorante, eu dava do líquido. O dia que eu entendi, eu vi um testemunho, eu falei, opa, eu estou fazendo a parada errada. Eu estou fazendo a parada errada. Aí, me converti no dízimo. Eu falei, vou dar do bruto. E, irmão, e foi tremendo, foi maravilhoso. Amém? Tipo assim, a pessoa fala, pastor, comprei um carro. Talvez eu comprei um carro, pastor. Ora por mim, ora pelo carro. Aí o cara não é dizimista, né, para consagrar. Eu vou lá, oro, meu irmão. Em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. O que santifica nossos bens, sabe o que é? O dízimo. A Bíblia fala que o que santifica o teu bem é o dízimo. Por isso que dá além, meu irmão. Dê além. Não é porque Deus quer o teu dinheiro, não, meu irmão. É porque a gente precisa fazer um monte de coisa aqui. Tem que fazer um monte de coisa. Comprei saco de lixo, aí tem que comprei biscoito, para botar ali na cantina. A gente compra as coisas, vai comprando. Dar é uma forma de adoração. Adorar significa entregar todo o seu ser e entregar suas finanças. É um bom lugar para começar. Um dia eu perguntei para o apóstolo Eduardo, eu quero fazer um investimento, alguma coisa aí. Aí ele falou, o melhor investimento é no reino. O apóstolo Eduardo era um cara tremendo. Invista no reino. E a gente está investindo no reino. A gente está investindo no reino. Vai dando, vai. E é verdade. E é verdade. A quinta, fidelidade à nação. A sua nação. Aí você vai falar, pastor, hoje está meio difícil, né? Está meio difícil. A turma que está aí está meio difícil. A Bíblia ordena que nos submetemos ao governo, porque é a vontade estabelecida de Deus. Por que esse governo está aí hoje? Porque Deus permitiu, meu irmão. Sim ou não? Mas roubaram as eleições, o problema, Deus permitiu, meu irmão. É ou não é? Enganaram aí o povo, mas Deus permitiu, meu irmão. A Bíblia fala em Reis assim, que uma vez, dê lá, procura depois em Reis, foi falado assim, eu quero que a Oliveira governe, a Oliveira. Eu não vou governar não.
Eu quero que a Oliveira, né? O cedro. E aí falou, várias árvores de bacana. Ninguém quis. Aí o espinheiro falou, eu governo. Eu quero governar. Aí deram o governo para o espinheiro. Leia lá em Reis. Meu irmão, o governo foi terrível. Durante muito tempo a igreja falou, não, a gente não mistura político com religião. Aí todo mundo entrou. A turma que entrou lá foi a turma salgada, meu, uma turma terrível. E aí fizeram as leis, tudo para eles. E os crentes olhando. Hoje os crentes despertaram. Não, a gente precisa estar lá também. Para brigar pelas coisas lá também. E aí mudou a cabeça. Hoje tem um montão de político evangélico. Eu não estou falando isso porque eu já falei isso. E tinha mesmo, eu não vou votar em político crente não, porque é tudo safado. Eu já pensei isso. Hoje em dia eu só voto em crente. Amém? Meu irmão, não seja como os pagãos e critique as autoridades governamentais. Aquilo que a gente fala sempre, né? Hoje, quem está aí liderando a nação brasileira, quem é? O senhor Inácio Lula da Silva, o 9 dedos. Ele está governando a nação. Ele está pilotando o avião. Se o avião cair, eu estou junto ao avião com ele, eu vou cair junto com ele. Eu tenho, Senhor, dê sabedoria, dê unção, que a gente possa chegar lá no final da viagem. Tudo bem, Senhor. Ajuda e tenha misericórdia, Senhor. Prepare e leva, Senhor, em nome de Jesus. Mas a gente tem que orar pelo governo, Senhor, abençoa, traz entendimento. É assim, meu irmão. Escuta, meu irmão, Deus está no controle de tudo. Amém? A Bíblia também nos exorta a orar por aqueles que governam a nação. Pastor, tem que orar por ele? Tem. Paulo Alexandre de Moraes, ore por ele, meu irmão. Ore por ele. Pastor, orar por ele? Isso, ora. Imagina esse cara se convertendo. E é uma outra coisa. Fidelidade ao local de trabalho. Meu irmão, às vezes eu vou no comércio e tem umas pessoas, uns pessoal lá, meu irmão, que atende a gente mal pra caramba, com má vontade. Teve uma vez que eu falei pra uma pessoa, minha filha, estou te atrapalhando em alguma coisa? Falei pra menina, a menina cheia de má vontade. Deixa que eu buscar outra pessoa. Não quero te atrapalhar. Uma má vontade, falei, o que tá fazendo aqui? Você vai querer? Falei, meu Deus. É assim ou não é? Já pegou gente assim? Eu saio na boa, dá licença, não quero te atrapalhar não, tá? E saio, na boa. Meu irmão, uma vez quando eu trabalhava no banco, meu irmão, o banco era excelente. Eu tinha um salário excelente na corretora de valores. Tipo, eu vou falar, como se fosse hoje, assim, hoje eu trabalhando lá. Eu ganhava em torno aí de uns 10 mil reais, fora plano de saúde, que era o top de linha, tinha ticket restaurante, tinha tudo de bom, tudo o melhor que eu tinha. Segunda a sexta, não trabalhava feriado, tinha premiado, tinha um montão de coisa. Aí tinha um candango lá, um abençoado, vivia reclamando. E um dia eu fiquei revoltado com o cara, e ele era de outro setor, não precisa nem... Mas a gente conversava, a gente estava ali perto, no mesmo andar, na mesma... Eu falei com ele, cara, por que tu não sai daqui então para outro lugar? Aí ele mandou eu para aquele lugar, né? Vai lá. E eu falei, vou não, vou mesmo. Meu irmão, eu falei, dentro de mim eu falei assim, tomara que perca esse emprego. Meu irmão, demorou 15 dias e o cara foi mandado embora. Demorou 15 dias e o cara foi mandado embora. Depois de 2 meses, estava ele lá, com gravata, com roupa social, botando currículo e dando o currículo dele de novo lá na empresa em outro lugar. Aí ele veio e disse, não, me trazer um currículo. Ué, aqui? Ele não gostou muito, não, que eu pareço com ele. Eu falei, meu irmão, Senhor, muito obrigado. Eu trabalhei 5 anos de segurança lá na Barra da Tijuca. Eu detestava trabalhar lá. Detestava. 5 anos. Mas eu ia, meu irmão, ali direitinho, não faltava, bonitinho, não amaldiçoava nada, fazia plantão de 24 horas, às vezes, precisando de dinheiro. Tira meu plantão? Tiro, me pagava. Um plantão antes, o cara me pagava, eu ia tirar o plantão dele, precisando de dinheiro. Pegava 7 horas da manhã de um dia, saía 7 horas do outro. Ralei muito. Para mim era tão ruim, para você entender, para mim era tão ruim trabalhar lá, que durante muito tempo, depois que eu saí de lá, vamos para a Barra da Tijuca, eu não gostava de ir para a Barra da Tijuca, só porque eu lembrava de lá.
É muito chato o Barra da Tijuca. Até hoje eu detesto o Barra Shopping, até hoje. Mas eu ia, meu irmão. Eu ia. Falei, vou honrar isso aqui, porque aqui Deus está me dando meu sustento. Durante um tempo eu reclamava, eu falei assim, igual rabugento. Né? Um dia, e meu irmão, horrível. Um dia Deus me deu uma palavra. Onde você colocar a planta do teu pés? Aí eu passei, Senhor, assim que eu botar o pé, Senhor, a tua palavra fala onde colocar a planta dos meus pés será abençoado. Comecei a orar, meu irmão, o ambiente mudou. Quando mudou o ambiente, a minha mentalidade, um montão de coisa, comecei a entender isso, Deus me tirou de lá. Entende isso? Devemos obedecer os nossos patrões no Senhor. E isso significa que devemos obedecê-lo, desde que seus desejos não contradigam a palavra de Deus. Por exemplo, eu tinha um gerente no banco, gerente geral do banco, e ele ia jogar, às vezes na Mega Sena acumulou. Ele ia na loteria e fazia o jogo de a fezinha dele lá. Aí o pessoal falou, por que você não fala pro João? Aí eu falei assim, não, porque ele é evangélico. Ele não faz por ele, porque ele vai fazer para mim. Não vou pedir isso para ele. O cara tinha essa consciência. Entende? Tinha gente que não pedia coisa para eu fazer porque sabia que eu era evangélico. Comprar cigarro, as pessoas não pediam. Por causa da minha postura. Entende? Então, quando você tem uma postura correta, as pessoas vão te respeitar. Claro que vai ter sempre um endemoniado lá, um filho do cão que vai vir para te atazanar. Sempre vai ter, meu irmão. E aí você, o que eu faço com ele? Sempre vai ter. Tu vê, tinha um grupo lá, que eles tinham a sala, que era a sala de operação de open, de bolsa, tudinho, e era uma sala fechada, e às vezes eu tinha que entrar lá para pegar boleto de negociação financeira, de mercado financeiro, para jogar para o computador da bolsa, tudinho. E aí, eles falaram assim, um dia eles trancaram a porta e falaram assim, a gente estava para casar com a pastora Tininha. Aí ele, Jonas, a gente vai fazer um negócio com você. Eu olhei assim para aquela, eles queriam, de verdade, a gente só dinheiro. Eles queriam contratar uma garota de programa, me trancar na sala para fazer um striptease para mim. Eu falei, meu irmão, depois eles me falaram, se vocês fazem isso, você arrumar um problema. Porque nada aí aqui dentro ia ficar inteiro. Porque vocês iam arrumar um problema. Para mim e para a empresa, porque eu ia quebrar tudo aqui dentro. Vocês não são nem malucos de fazer isso. E tinha gerente, tinha todo mundo lá. Aí sabe o que eles fizeram? De presente, eles juntaram lá, cada um deu um dinheiro, e me deu um dinheiro bom de presente. A gente não sabe que o senhor vai estar presente, então a gente vai dar. Aí me deu um dinheiro, eu falei, ô glória, me ajudou pra caramba no meu casamento. Então, tem a nossa postura mesmo. Eu já passei por cada coisa, meu irmão, que você, Senhor, do meu chefe, eu contei aqui, que o meu chefe falou pra mim, ele tinha amante dele lá, e ele falou assim pra mim, Jonas, eu vou sair, queria encontrar com a amante dele, se minha esposa ligar, diz que eu fui na bolsa. Eu falei, digo não. Eu falei, eu não minto pra mim, vou mentir pra você. Ele, como é que é? Eu falei, é. Aí ele disse, se você não mente, você não serve para trabalhar comigo. Tá bom. Saiu, aí eu falei assim, minha esposa ligar, fala o que você quiser. E saiu, eu falei, ferrou. Agora ferrou. Cada vez que o telefone tocava, eu falei, meu Deus, Senhor, tá, que não seja a mulher dele. E acho que sempre seria legal eu desligar, porque caiu a ligação. Por fim, o que acontece? Eu trabalhava, a gente tinha corretora no Rio de Janeiro, e às vezes o cara tinha ações no Rio de Janeiro, e ele vendia em São Paulo. Ou às vezes ele tinha ações em São Paulo e vendia na Praça do Rio de Janeiro. E tinha que transferir as ações dele na hora, porque senão dava multa, meu irmão. E aí, o São Paulo tinha que me liberar. Aqui não tem mais nada. Eu sabia que no Rio de Janeiro também não tinha mais nada, mas dependia de São Paulo. São Paulo demorava, porque o volume era muito maior de São Paulo. E aí, uma hora ligou o menino lá, ô Jonas, tá liberado, não tem mais nada aqui não, pode ir embora. Peguei tudo, saí voado e fui embora. Esse meu chefe, quando a corretora fechou aqui no Rio de Janeiro, ele foi o último a ser mandado embora. Ele me deu a carta de demissão com os olhos cheios d'água, chorando. Jonas, se eu precisar de você de novo, você volta a trabalhar comigo? Volto. Porque eu tinha a senha, o alarme, eu tinha tudo, porque eu era o primeiro a chegar. Eu desarmava tudo, eu desmontava tudo, e eles confiavam em mim. Tudo em mim. Teve uma vez, irmão, que o pessoal de São Paulo tinha que levar um dinheiro, uma operação que teve lá,
para a Refé. Refé era uma rede ferroviária que era cliente nosso, lá quase na Praça Mauá. Eu trabalhava na Rua da Quitanda, quase em frente ali a Largo da Carioca. O banco era ali, lá do Citibank. E aí tinha que levar um dinheiro lá, uma mala de dinheiro, um volume de dinheiro. E São Paulo pediu, só que a gente não usava nada de dinheiro, era tudo cheque. Cheque nominal, que a gente fala cruzado ao preto. Cruzado ao preto era um carimbo que a gente botava assim, somente para depósito na conta do favorecido. Isso, aí, meu irmão, ninguém podia fazer nada com cheque. E aí esse dinheiro, aí falou com o gerente, Marcos Vinícius, o nome dele. Marcos, tem alguém que possa levar ele, que você confie? Aqui eu sou o Jonas. Mas é um cara de confiança mesmo? É. Aí ele falou, tem que levar esse. Ele disse, não vou falar para ele fazer isso não. Eu vou perguntar para ele se ele, porque isso é errado. A gente não é eu vou perguntar para ele. Se ele quiser fazer, puder fazer, ele faz. Se ele não quiser, eu não vou obrigar ele a fazer, porque isso é errado. Ele não pode andar com dinheiro. Mas ele é da confiança, ele é. Mas pede para ele. O Marcos veio falar comigo. Jonas, tem uma situação aqui, a CCI pegou uma mala de dinheiro, um pacote de dinheiro que está chegando aí, você vai ter que levar lá, para você levar lá. Mas isso se você quiser. Se você não quiser, fica tranquilo, não vai dar nenhum problema para você. Não quero. Não, é arriscado. Se você quiser, você pode levar, é um favor que você vai fazer o pessoal lá de São Paulo. Você quer fazer? Eu posso fazer. Aí fui, eu andava com uma maletinha, e aí botei na maletinha, fui andando com ela, aí, porque tem gente que às vezes, a turma às vezes era assaltada, os calunga, que a gente falava, era liquidante, contínuo, os caras que faziam serviço de rua, eles andavam assim, desesperados, olhando, e os caras na rua, os malandros, eles sacavam isso mesmo. Eles sacavam isso. Então eu andei bem relax, parava nas vitrines, ficava olhando, pô, legal, tudo de boa, assim, bem. Aí fui lá, entrei lá no negócio, dei o dinheiro, voltei. E depois os caras pagaram um almoço para mim. Eu falei, glória, que benção. Fui no McDonald's um dia, falar sobre fidelidade. Fui comer lá, eu e meu gerente. João, tu vai no McDonald's? Vou. Pega um lanche para mim também. Peguei, que ele estava enrolado lá, fui lá. Aí estava na fila do McDonald's, para pagar. Aí a menina, vem cá, já pega aqui teu lanche. Fui pegar o lanche. Ela botou meu lanche, Big Mac, não sei o que lá, assim. Peguei, saí. Saí, cheguei lá, dei pro meu gerente. Aqui, o teu lanche. Aí fui pro meu lá, comi lá o meu. Aí quando eu botei a mão no bolso, meu tique e o tique dele lá no bolso. Falei, esqueci de pagar. Aí voltei lá para pagar. Aí fui lá, menina, filha, eu peguei isso e isso aqui, só que eu esqueci de pagar. Ela, você está voltando para pagar? Eu falei, estou voltando para pagar. Ela, nunca vi isso. Eu falei, pois é, mas eu estou voltando para pagar. Aí, menina, tá bom, vou te dar um sundae só por causa disso. Aí eu ganhei um sundae. De quê? Eu falei, morango. Ser honesto, meu irmão. Vale a pena. Então, eles gostavam de mim por causa disso. A minha postura. Amém? Não roube, meu irmão, de seu empregador, nem o engane. Não roube dele. Tempo. Se você tem um horário para chegar, meu irmão, chegue no horário. Seja pontual. Devemos trabalhar para os nossos empregadores como se estivéssemos trabalhando para Deus. E aí, meu irmão, fala assim, até para a igreja. Às vezes tem gente que faz coisa que está fazendo para o pastor, não está fazendo para a igreja, para a Maranata. O pastor está fazendo é para Deus, meu irmão. Faça o melhor. Não faça de qualquer maneira. Aquilo que eu não podia fazer, sempre eu não consigo fazer isso. Fazia. Os empregadores devem tratar seus funcionários com respeito. Também tem isso. Deus julgará o empregador que oprime seus empregados, meu irmão. Porque tem empregador aí mesmo que se diz querem também que só misericórdia, meu irmão. Só o sangue. E concluindo tudo isso aqui. Eu quero exortar, meu irmão, a procurar por si mesmo, a saber se foi fiel em algumas áreas dessa que eu falei para você. Será que você tem sido fiel? Ou você precisa ser? Meu irmão, lembra de uma coisa. Aquele que esconde seu pecado não prosperará. A palavra do Senhor fala. Mas Deus nos restaurará se confessarmos e renunciarmos a Ele. Quando você reconhece, você confessa e renuncia ao seu pecado, o Senhor iria fazer algo na sua vida. Eu quero ser abençoado, pastor. Eu preciso ser abençoado, pastor. Então, meu irmão, seja fiel. Seja fiel. Não, a gente não vai falar nesse mês inteiro aqui sobre fidelidade à toa, porque tem um propósito. Amém? Deus vai mexer com você na área de fidelidade. Amém? Fique de pé.
E domingo agora, o cerol vai passar fino, meu irmão. Dia de ceia.